Alô, você que me acompanha aqui no meu canal, aqui é a professora Jaqueline Silva. No vídeo de hoje eu vou falar pra você como foi que eu fiz pra aprender a falar inglês sozinha. Gostou dessa ideia? Eu sei que você gostou, então já deixa o seu like aí pra mim. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e vem comigo. Então, antes de mais nada, eu quero dizer que eu não sou professora de inglês e eu não quero ensinar nada para você a respeito de inglês. Eu vou falar só para você como que foi o meu processo de aprendizado de inglês. Para começar, meus pais eram 2 professores criando 3 filhos, então a gente não tinha muito dinheiro para nada. Se quisesse aprender alguma habilidade extra, a gente tinha que aprender por conta própria. E quando eu era criança, eu ficava muito encantada vendo meu pai soltar algumas expressões em inglês dentro de casa. Eu achava aquilo o máximo, eu achava ele muito inteligente. E como ele viu esse interesse nascendo em mim, ele começou a instigar isso. De que forma? Ele começou a me apresentar as bandas de rock preferidas dele e eu comecei então a ler os LPs dele, sim, eu sou da época dos LPs, ok? E nesses LPs, no fundo dos LPs, no verso dos LPs, tinha as letras das músicas. Então eu comecei lendo músicas do Pink Floyd, do A-ha, do Michael Jackson. E eu ficava feito uma louca, eu colocava o LP para tocar, eu ficava feito uma louca repetindo tudo com o LP na mão, repetindo as palavras. Eu não tinha ideia nenhuma do que eu estava falando, mas eu estava preparando a musculatura do meu rosto para poder falar palavras em inglês. Depois de um certo tempo, eu comecei a sentar e escrever essas palavras, essas músicas e tentar traduzir, para tentar entender o que eu estava cantando. E aí eu voltava para frente da TV, para frente do espelho. É louca demais, não acredito que eu tô falando isso. Eu voltava para frente da TV, para frente do espelho e começava a cantar, só que agora eu já tinha mais ideia do que eu estava cantando. E aí o meu pai observou que eu estava assim, gostando daquele processo de aprendizado, então ele veio com mais informações para mim. Ele falou assim, você gosta de aprender inglês? Então eu vou te apresentar o meu filme preferido. Eu lembro como se fosse hoje. O filme era Sociedade dos Poetas Mortos, eu me apaixonei por aquele filme. Então eu assisti o filme algumas vezes em dublado, algumas vezes com legenda e algumas vezes sem legenda. Eu acho importante fazer esse procedimento, esse processo dessa forma, porque você vai construindo a ideia de que você vê eles falando, você ouve eles falando e depois você entende o que eles estão falando. Então, Sociedade dos Poetas Mortos eu devo ter assistido umas 15 vezes, de tão apaixonada que eu fiquei. E aí, nesse processo, eu mesma comecei a me identificar com algumas séries e alguns filmes preferidos. Por exemplo, eu comecei a assistir a série Friends, que é uma das mais famosas, e foi onde eu realmente comecei a imergir mesmo na língua inglesa, porque Friends trata-se de conversas coloquiais entre amigos e conversam sobre tudo. Então, o meu vocabulário foi aumentando bastante. O próximo passo do meu aprendizado foram os livros. Eu comecei a ler livros em inglês. Esse processo foi um pouco mais demorado e foi um pouco mais difícil. Por quê? Porque eu queria ler sem traduzir, eu queria ler e entender o que eu estava lendo. Então eu lia várias vezes a mesma sentença, a mesma página de um livro. Então algumas pessoas liam um determinado livro em um dia, eu levava um mês para poder ler esse livro. E eu sugiro, se você for ler livros em inglês, que você leia coisas que você goste, temas pelos quais você se interessa, para não ser um processo muito doloroso. Então, por exemplo, eu li a saga do Harry Potter toda em português, depois eu li ela toda em inglês, porque eu já conhecia a história, então ficou mais gostoso de ler em inglês. Eu fiz a mesma coisa com Game of Thrones, eu li em português e agora eu voltei e comecei a ler em inglês. Então esse processo ele é muito bacana porque como você já conhece e você já gosta do assunto, você já vai se adaptando melhor. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também é ler livros em inglês sobre viagens ou livros escritos por viajantes, porque é um tema que eu gosto muito. Aí alguém fala assim, professora Jaqueline, e aplicativos e canais no YouTube? Bom, eu sou de uma época que não tinha isso, né? Internet era coisa de gente rica ou era uma coisa que era um mistério.
Mas antes de fazer a prova para ir para o pós-doc, eu usava muito o Duolingo para poder praticar, né, a questão da gramática e a questão do vocabulário, mas hoje eu não uso mais. Hoje eu uso o Dictionary.com porque eu escrevo alguns artigos em inglês e aí eu vou lá para checar a questão da construção da frase, da gramática, para ver se está tudo certo. Eu vou deixar o link do Duolingo e do Dictionary.com aqui para vocês, caso vocês queiram conhecer. E canais que eu acompanho hoje, mas eu não acompanhava na época, eu indico duas professoras que são excelentes. Uma que é brasileira, que é a Karina Fragoso. O canal dela é muito bacana, ela tem ótimas dicas para quem está aprendendo e para quem quer ir mudar para o nível intermediário ou avançado, e ela é brasileira. E tem a Jack, do canal Ask Jack, que é americana de Chicago e a especialidade dela é ensinar inglês para falantes de língua portuguesa. Então esses dois canais aí são feras, inclusive elas têm cursos para você que está começando a aprender inglês do zero. Então, para reforçar, a dica que eu te dou é o mindset, a sua força de pensamento, o seu foco, ele tem que estar voltado para aprender a língua e você precisa ter disciplina para poder aprender essa língua. Não pode esquecer que é um processo longo, é um processo que demora, é um processo de construção. Então tem que ser uma coisa gostosa. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, saber um pouquinho mais sobre como que foi o meu aprendizado de língua inglesa e como que está sendo até hoje. Não se esquece de deixar seu like aí pra mim, se inscrever no canal e comenta pra mim qual que foi a situação mais engraçada que você já passou na sua vida enquanto estava aprendendo inglês ou qualquer outro idioma. Até a próxima aula e um abração!